Graças a Deus. Você tem sua Bíblia? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Este ano eu ainda não preguei sobre dinheiro. Como anda o seu dinheiro? Tem bastante? Está sobrando? Tem pouco? Está faltando? Não vou pregar sobre dízimo. Todo domingo o pastor Agostinho fala sobre o dízimo. Fala para quem está do seu lado, o pastor não vai pregar sobre o dízimo. O dízimo é apenas 10%, pastor Salomão. Vou pregar sobre os 90%. Diga para quem está do seu lado. Deixa os 10% de lado e foca os seus 90%. Raramente isso acontece, mas um dia uma criança estava andando com o seu pai e o calor fez com que ele dizer: pai, estou com sede, compra uma garrafinha d'água para mim. Ele deu um puxão no braço do menino e disse: você sabe que eu não tenho dinheiro. Era uma garrafa d'água. Aí ele se dirige mais alguns passos à frente e pede ao funcionário que estava lavando os copos: você me dá um copo d'água? Ele olhou para ele, pegou um copo, abriu a torneira e deu. Ele levou para o seu filho. Água da torneira, porque ele disse que não tinha dinheiro para comprar água boa. Aquilo marcou aquela criança. Ele saindo disse: pai, quanto o senhor ganhou esse mês? O senhor pode me dizer? Por que você quer saber, menino? Se o senhor me falar, eu vou te perguntar mais uma coisa. Eu posso falar com o seu patrão como o senhor gastou tudo que o senhor recebeu? Olha para quem está do seu lado e diga: se fosse com você, o que você responderia? A criança sabe, ela guardou a expressão que escutava na casa: não tenho dinheiro. E ele não tinha dinheiro para comprar uma garrafinha d'água. E a criança, curiosamente, queria saber se
se o patrão dele poderia saber em tudo que ele gastou, todo o seu dinheiro, a ponto de não ter dinheiro. Eu sei que muita gente briga por causa do dízimo, discute por causa do dízimo, é dizimista, não é dizimista, e nós não brigamos aqui na igreja por causa disso, brigamos? Não adianta brigar. Mas eu vou brigar agora por causa dos 90% que está com você todo mês. Quando você lê a Bíblia envolve colheita, cereais, grãos, muita coisa assim. A cria das vacas, das ovelhas, dos camelos. Mas nós, no nosso dia a dia, a questão é monetária. Será que a preocupação é o que fica na igreja? Eu sei que para muitos até a Receita Federal exige que o pastor esteja lá com o CNPJ da igreja em dia, de maneira digital, onde a retina dele já esteja lá na Receita Federal, onde tudo que chega na igreja tem uma nota fiscal, acompanhando tudo, e tem crente que diz assim: eu quero saber. Será que ele desconfia da Receita Federal? Que está passando a mão na cabeça da igreja? Porque o cartório exige, porque já recebeu da Receita Federal, que o pastor esteja em dia com todo o orçamento, com toda a despesa da igreja. Eu leio. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu li os 2 primeiros versículos do capítulo 8 da carta aos Coríntios. Cidade rica, portuária. E nós temos na Bíblia 2 cartas. Os eruditos, os entendidos, chegaram à conclusão que perdeu-se uma carta, mas 2. E dessas 2, aqui nesta noite, as riquezas da generosidade, que são princípios que a Bíblia traz para nós, princípios e promessas da contribuição. Há um contraste aqui. Abundância de alegria. Quantas brigas entre o marido e a esposa, entre pais e filhos. Quanta zanga, quanta separação de casais, quanta falência de empresa por falta de abundância de alegria, ficando o início do versículo 2, muita prova de tribulação. Estou passando por uma prova, estou no meio de uma tribulação. Como é que está o seu estado? Abundância de alegria ou prova de tribulação? Profunda pobreza ou grande riqueza de generosidade?
Aproveita e dá uma cochichadinha com quem está ao seu lado. Onde é que você está aqui no texto? Qual é a sua situação? Se eu tenho aqui princípios da palavra de Deus, e se Ele diz que eu e você vamos prestar contas, eu disse que a igreja, que o pastor tem que prestar contas, inclusive a Receita Federal. E você sabe que de Deus é tudo, no céu e na terra. É dele todo o ouro, toda a riqueza, todo o patrimônio, e Ele te concede. Mas diz, de tudo te pedirá contas. Ei, meu querido, minha querida, tem 90% deste mês, deste ano que passou, que Ele vai pedir contas, porque é dele, Ele te confiou para administrar. Como você administrou? Será que vai gaguejar como aquele pai gaguejou para responder o filho? Quando o filho disse que ia informar ao seu patrão porque pagou em dia, e ele disse que não tem mais nada, como é que ele administrou 90%? Ei, por que você aí está preocupado com 10%, que tem outros pedindo contas, e o que está com você, nem a sua esposa pode saber, nem ver o seu contra-cheque, nem os seus filhos, esconde até da sua família. Por quê? Por que? Consegue me responder? Oito princípios e promessas da contribuição. Primeiro dela, pertencemos a Deus. Diga comigo assim: nós pertencemos a Deus. O versículo 5 desse mesmo texto nos diz que aquilo que possuímos está confiado às nossas mãos pelo Senhor, que é o dono. Te confiou. O dono te confiou. O versículo diz: se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Meu querido, minha querida, você é de confiança, da confiança de Deus, para que possa te dar mais, ou que Ele te deu, você jogou no lixo e diz: eu não tenho nada. Segundo princípio e promessa, devemos tomar decisão firme em nosso coração de que nós serviremos a Deus, que é o dono, e não ao dinheiro que recebemos. Somos servos de Deus ou servos do dinheiro? Ele, o Senhor, diz em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós somos servos de Deus, ou nós somos servos de Mamon. Mamon é uma expressão de um principado, que é quem rege as finanças do mundo. E entra nas casas e rege a finança do marido, da esposa, daquele ali. Por isso, quando Mamon come tudo, e a pessoa tem muito mais facilidade de fazer um descarrego na encruzilhada com um bode do que dar uma água para o filho, ou comprar um pão com manteiga para o filho. Mamon comanda. E se ele comanda, você já leu na palavra que ele veio e rouba
mata e destrói. Quem é o Senhor? É Deus que te confiou? Ou foi Mamon que te deu? Que te mantém, que te sustenta? Que te entrega 90% todo mês? Não se pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Quem você escolhe nessa noite para servir? O terceiro princípio, eu encontro aqui nesse capítulo, no verso 14, fala sobre a abundância. Diga comigo assim, abundância. Olha lá para a sua dispensa e diga assim, abundância. Olha para o tamanho da sua panela e diz assim, abundância. Olha, e você que está assistindo pelo YouTube, olhe para a sua conta bancária e diga, abundância. Quando eu foco na Bíblia a abundância, eu vou entender que se o foco é Deus, se Ele é o Senhor, e eu foquei Ele como Senhor, a garantia da minha e da sua abundância é dEle. Os discípulos, não entendendo isso muito bem, andavam com Jesus, escutavam Ele ensinando, e de repente viu uma grande multidão, e alguém falou para ele, Senhor, nós não temos dinheiro para comprar pão para todos eles, já passou da hora da comida, está todo mundo com fome, e o foco deles era o dinheiro. E o Senhor diz assim, manda todos se assentarem. Quem mandou o povo se assentar foi o mesmo que disse, toda a riqueza do mundo, se você, Jesus, prostrado me adorar, eu libero para você. Ele estava sendo confrontado por Mamon. O foco era a riqueza do mundo. O pastor Agostinho falou aqui do ouro, ali em Minas Gerais, em Tiradentes. Você sabe quantos quilos de ouro tinha a coroa de Davi? Só o ouro, sem as pedras preciosas, 10 quilos. Ele era o grande conquistador. Tendo só na coroa, só de ouro 10 quilos, ele não perdia o foco do Senhor, a ponto de quando ele pecou, rasgou a sua veste real, cobriu-se com pano de saco e cinza. E alguém falou, rei, o senhor não pode fazer isso. Eu posso. Meu coração está arrependido, está machucado, está em pecado. E quem sou eu? Rico, mas humilde diante do Senhor. Mamon não era senhor dele, Deus era o Senhor. É Ele quem supre a sua falta. Se você tem coragem, põe a mão no peito e diga assim, se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho garantia de que todas as minhas faltas Ele vai suprir. Por isso aquele povo mandou Jesus sentar e todos comeram e lhe sobrou 12 cestos de alimento, tendo sido multiplicado de 5 pãezinhos. Ele é quem supre. Quando Ele supre a nossa falta, você pega, você se lembra no texto que Jesus pegou o pão e disse, Senhor, levantou os céus e disse, pão, você vai alimentar 5.000 pessoas.
quando é Deus o foco e não é mamon, não só você tem, mas você pode alimentar os outros. Eu acho que eu já contei aqui, há uns anos atrás, estava eu no campo missionário com a minha esposa, e naquela noite nós preparamos o nosso lanchinho antes de dormir. Mas chegaram 5 universitários num carro, souberam, conhecidos nossos lá de Niterói, no Rio de Janeiro, souberam que nós estávamos naquela cidade, pararam e nos localizaram, chegaram na hora, era o lanche da noite para eu e minha esposa comermos e dormir. Chegaram 5. Beto, chuta o que aconteceu. Ele vai dizer: esconderam a panela, fizeram de conta que já tinham jantado e foram bater papo. Fala com ele, Beth. Não foi isso que aconteceu. Era o lanche de 2. Chegaram mais 5. Quantos? Diga para quem está do lado: 7 é um número bíblico forte. Os 7 jantaram e ainda sobrou. Você crê nisso? Eles estão vivos, são médicos. E se você quiser ouvi-los, eu posso chamá-los a testemunhar. Aquele dia era universitário, hoje são médicos. E é fácil a gente trazer numa folga de outro estado para vir aqui em Volta Redonda dizer isso, se ficaram com fome. Para continuar a viagem até a cidade onde eles faziam a sua faculdade de medicina. Mais uma vez, põe a mão no peito e diga assim: é Deus que dá condição para que os 90% que ficaram para minha administração, eu supra todas as minhas necessidades e ainda ajude a suprir a de outros. Você crê nisso? Então dê um glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Quarto princípio e promessa de Deus em cima de tudo isso. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses. Diga comigo assim: na medida das minhas posses. A contribuição deve ser a proporção do que nós ganhamos. Os antigos me ensinaram que eu não deveria pôr o chapéu onde o braço não alcança. Então tapinha aí, quem está do seu lado, diga assim: a proporção ao que nós ganhamos. Pastor Agostinho, o pai daquele menino precisava aprender isso. Se o verso 13 está me ensinando esta regra que entra na minha vida e eu preciso lançar mão das promessas,
Eu preciso nesse versículo aprender que o poder é de Deus, é segundo o poder dele que colocou ali, é ele que vai potencializar a sua janta, que era para 2, e vão chegar mais 5, e vão jantar. Eram aqueles 5 pães que alimentaram 5.000. Cochicha no ouvido quem está do seu lado, diga assim: o texto está me dizendo que eu não posso ser mão de samambaia. Dá uma olhadinha, a samambaia lança uma folha que dá 1 metro. E ela chega lá no final, olha a mão dela. Ela não abre a mão. Ei, você que está no YouTube, você é mão de samambaia? A proporção que você dá, o que Deus te deu, Ele diz que o azeite da panela vai ser multiplicado, que a farinha vai ser multiplicado, que a palavra, que a força, que os recursos vão ser multiplicados, e você vai viver, vai pagar tudo e vai ter sempre em abundância, nunca vai faltar, porque é a proporção do seu relacionamento com Ele, que é o dono e que é o Senhor, e vê como você faz. Ou não é assim com você? É lógico que você não é como aquele pai, você é assim: pai, compra um chocolate para mim, da Cacau Show, não é? Tem que ser da Cacau Show. Aí você compra, dá para ele. Ele começa a comer, tirou um pedaço, uma fatia daquela, come só assim, dá para mim. Ele fala assim: pai, eu já comi 3 fatias aqui. Toma. E dá para o pai tudo. Não é assim que você faz? Dá para o pai tudo. Já comeu 3 fatias daquela. Tem mais 12 fatias naquele tablete. Aí o pai pega, come. Ele já estava lá na frente, aí volta, para de novo na Cacau Show e compra mais 2 e dá para o filho. Aí o filho: opa, eu já tinha comido 3, fiquei no lucro, ganhei muito mais. Não é assim seu comportamento? Porque quem te deu 1 não pode te dar mais. Quem te deu 90, o mês que vem não pode te dar mais 90%. O Deus que supre você é o Todo-Poderoso, que cuida, não é Mamon e todos os seus emissários. Por isso é Ele que supre todas as nossas faltas, e nos fazendo suprir a outros, e não falta para você. Cochicha mais uma vez no quem está do seu lado, diga assim: graças a Deus você não é mão de samambaia. Quinto princípio: se você quiser chegar em casa, só para checar esse 4º ponto aí, você pega na sua Bíblia 1 Coríntios 16, 2, e você vai ver que está bem claro lá: é conforme a sua prosperidade. Você tirou, é Ele que vai te fazer prosperar, para você poder tirar mais. É você que andou e está cansado, Ele é a sua força. Ele é a sua força. Você achou que não aguentava, Ele vai te fortificar.
versículo 24. Princípios e promessas da contribuição. A contribuição aparece aqui como prova do amor. Diga assim comigo, como prova do amor. Se você ama a sua esposa, qual é a prova? Garanto que você não vai comprar um presente de R$ 1,99. Ele não é expressão do amor. Se você ama a Deus, contribuição é o tamanho do seu amor. A quem você ama, você expressa com a contribuição. Versículo 24. Deixa eu ver aqui alguém. Eu posso escolher um dos homens aqui, ou das mulheres, né? Também, tem mulher também. Meu querido, minha querida, por que você se cansa no seu trabalho? Para alguns aparecem suor. Por quê? Porque o texto sagrado diz que a contribuição, que a oferta, precisa ser, pastor Agostinho, de modo sacrificial. Ei, eu não vou dar isso que não me custe nada. É fruto do sacrifício. Ei, terra, você vai produzir para quem? E ela vai responder: para quem se sacrificou me cultivando. Quantas horas de vigília, de jejum, para se livrar da operação que tenta tirar o sustento que é seu e daqueles que você sustenta. É sacrificial. É expressão do seu esforço. Eu aprendo em terceiro lugar que essa contribuição deve ser de modo voluntário. Voluntário. Só para me ter uma noção aí. Quem fez almoço hoje em casa? Dá um sinalzinho para mim. Bem alto aí para mim ver. Poucas pessoas. Me ajuda a ver. Parece que eu estou vendo que tem pouca gente, não tem? Dá um sinal para mim ver. Você fez o almoço de maneira relaxada? Ou foi um almoço que te custou sacrifício? Você fez porque foi obrigado? Ou de maneira voluntária? Quando eu era adolescente, gostava muito de ouvir Barnabé. Era um humorista daquela época. E Barnabé disse que a esposa do rico pegou o telefone e disse, você que está no YouTube aí, preste atenção. Ela disse assim: amor, o almoço está servido, venha logo, está uma delícia. Aí ele disse que a outra
Chegou na porta da casa, o marido está lá com a enxada, suado, cansando. Aí ela gritou. Aí eu falei pro cara quem está no YouTube também, no YouTube, a mulher também escutar. Ela chegou na porta. Bastião, vem comer logo, diabo, senão as meninas comem tudo. E eu, como adolescente, pensava, quem fez o almoço com mais carinho? Quem teve mais sacrifício? Com todas essas duas histórias, essas histórias vão dizer que esta contribuição sua não pode ser forçada, senão não fica bom. Tem que ser voluntário. Eu vou fazer para o meu esposo. E aí você vai aprender o que fez para ele que ele não gosta. Você vai fazer para ela e comprar para ela que ela não gosta. Minha esposa está falando ali, ele vai já contar o que ele comprou para mim, que eu não fiz caso, que eu não gostei. Depois eu falei com ela, eu fui um besta, né? Eu fui um besta. Ela estava viajando uma semana fora. Ia chegar. Eu fui na floricultura, comprei um cesto de pétalas de rosas. E comecei lá da porta, pelo corredor, fui pela casa, fui até o quarto, na cama, na cozinha, enchi a casa de pétalas de rosa. Onde ela pisasse, ela estava pisando em rosa, pétalas de rosas. E eu fiquei curioso olhando a reação dela. Quando ela chegou, olhou assim, que isso? Primeira coisa, pegou a vassoura, ei, meu querido, minha querida, a contribuição é sacrificial, tem custos. Jesus diz para mim que me dá uma salvação que é de graça, mas Ele já pagou um preço muito alto, por isso eu canto. Eu sei que foi pago um alto preço, cante comigo, para que quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Foi pago um alto preço. E assim, de maneira voluntária, se dê. Assim como a minha esposa não aceitou as pétalas, você tem um amigo, um parente que diz assim: eu não quero a salvação de Jesus, eu não quero o livramento, eu quero viver assim como eu estou. Não adianta me falar de Jesus, não adianta me falar do Espírito Santo, eu não aceito. Ele é o dono,
e sabe que tem todas essas reações. Sexto princípio e promessas da Bíblia para as nossas contribuições. Ofertas para Deus são, preste atenção, não somente dinheiro, diga comigo, não somente dinheiro. Tem gente que pensa que é dinheiro, todo ouro e prata é dele. Se você vai ofertar, você está ofertando para quem tem, é oferta voluntária, é um presente seu. Você vai dar uma fatia de chocolate para quem já comprou todo o chocolate seu, ele pode comprar outro se você comer tudo. Oferta para Deus também na fé. Qual é o tamanho da sua fé? Você crê nele ou não? Oferta para Deus é o seu tempo. Tem tempo para o patrão, tem tempo para tomar cerveja, tem tempo para passear de carro, tem tempo para ver televisão, ver WhatsApp, ver YouTube. Mas não tem tempo para Deus. Ofereça porque Ele te dá 24 horas todo dia e você diz, eu não tenho tempo. E mais um, serviço. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E no seu bom conselho, vigor, diligentes fazendo o que Cristo ordenar no labor, não reclamando. Olha para quem está atrás e diga assim: sétimo princípio. Quando Deus nos dá em abundância, é porque é Ele o Deus que multiplica. E se eu recebi em abundância, é para quê? Para que eu enterre? Para que eu esconda? Capítulo 9, verso 8 diz: para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas. Ah, meu irmão, você fica, não quero aparecer, não. É para a glória de Deus, é para a glória daquele que te deu em abundância. Está sobrando, você pode usufruir e distribuir, e vai ter mais, e vai ter mais, e vai ter mais, e nunca vai faltar. E eu termino. Quando nós contribuímos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus. Olha para quem está lá e diga assim: quando eu contribuo, aumenta a minha dedicação a Deus. Mateus 6, 21. Quando eu contribuo, isso propicia, meu irmão, minha irmã, a sua bênção sobre nossos assuntos financeiros. Qual é a sua questão financeira? Quem é que está com a voz boa aí dos meus presbíteros? A voz está solta, boa, forte? Quem? Quer ler um texto? Apontaram para Márcio.
Abra sua Bíblia, Márcio, e leia no microfone, alto e bom som, e você pode acompanhar aí, Lucas 6, você na YouTube. Eu quero terminar com esse versículo lido e entendido por todos, concluindo a mensagem de hoje. Lucas 6, verso 38, em nome de Jesus, Espírito Santo, potencializa a tua palavra às nossas vidas. Verso 38. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida em que medides, também vos medirão de novo. Boa medida, cheia, sacudida, recalcada. Se eu pedir para ver sua bolsa, está recalcada, sua conta bancária, o ouro, o diamante, boa medida, recalcada. Quem conhece canta comigo assim: e a miséria tem que sair, e a miséria tem que sair, sai, 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 em nome de Jesus, sai, 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 miséria agora sai, 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 em nome de Jesus. E o contrário é? E a riqueza Deus já me deu. Vem, 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 riqueza agora vem. Vem, 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 em nome de Jesus. Vem, 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 riqueza agora vem. Vem, 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 em nome. Vocês viram que eu não fiz nenhum apelo? Eu quero que o Espírito Santo aplique a sua vida e com a sabedoria dele, você administre todo mês 90% que ele deixa com você. Ele dá e diz que é seu compromisso administrar, porque um dia ele vai pedir contas. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.